Meus amigos, bom dia. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o presbítero Danilo Neves. Estamos mais um dia para o Semeando a Palavra. Hoje é dia 14 de outubro de 2023. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Antes que você esqueça, aproveita, curte, não deixe de curtir, comente, coloque o seu pedido de oração. Dia 22 vamos estar subindo ao monte para entregar o nosso propósito, o jejum de Daniel, 21 dias. E também compartilhe esta palavra para quem precisa ouvir, tá bom? Deus vem falar com você através desta palavra. A palavra do Senhor hoje está no livro de Lucas, no capítulo número 8. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 4. Então, ajuntando-se uma grande multidão, que de todas as cidades vinham ter com ele disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos ali interrogaram o Senhor: que parábola é essa, Senhor? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Jesus falou: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros eu falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta parábola é a semente. A semente é a palavra de Deus. Verso 12: que estão junto no caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. A que caiu entre espinhos, esses são os que ouvem, e indo por adiante, são sufocados com cuidados e com suas riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no seu coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amados, a importância de você ouvir a palavra de Deus, entender, e que essa palavra ela venha frutificar no seu coração. Note que Jesus ele nos ensina que há diversos fatores que querem nos roubar a palavra de Deus. A atenção, riquezas, coisas da vida, diversas. Cada exemplo que Jesus foi nos ensinando ali, citando, são exemplos em que o inimigo coloca para querer nos atrapalhar. Eu faço 3 perguntas para vocês. Como devemos acolher em nosso coração a semente desta palavra? Como devemos fazer para que a sua semente frutifique? Como faço para que esta palavra chegue no coração das pessoas? Isaías capítulo 55, versos 10 e 11 vai dizer assim: porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dá semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Nesta manhã eu profetizo sobre a tua vida esta palavra. A palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará vazia. Tudo aquilo que o inimigo está tentando fazer para te roubar a atenção, para te destruir, para fazer com que essa palavra não venha gerar fruto no seu coração, está caindo por terra agora.
Eu profetizo a palavra de Isaías sobre a tua vida. Ela vai prosperar. E ela vai servir efeito para aquilo qual Deus enviou. Eclesiastes 11, verso 4, vai dizer assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Não observe o vento, você não sabe de onde ele vem, nem de onde ele vai vir. Você apenas sente ele. As nuvens é a mesma coisa, você não sabe de onde ela vai vir. Muitas vezes você sabe que vai chover, mas não sabe de onde vai vir. Se você ficar observando, você vai perder muito tempo ali. Coisas que nos tiram a atenção. Para que a semente ela dê fruto, é preciso irrigar, é preciso adubar. Olha como é interessante. Quem vai plantar, ele prepara a terra, e semeando, ele vai lá todos os dias irrigar ela. Para quê? Para que ela venha dar fruto. Se criarmos intimidade com Deus, através da oração, a semente ela vai dar fruto, a 100 por 1. Então que você possa entender que a sua vida ela é muito importante para Deus. Jesus se importa muito com você, mas para isso você tem que adubar, todos os dias regar, todos os dias orar, buscar intimidade com Deus. Ontem nós falamos sobre a preciosa semente que você planta chorando e vai colher sorrindo. Então agora você está entendendo que você tem que adubar, você tem que manter aquilo que você já começou, para que o inimigo não venha e roube aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus está produzindo na sua vida. Existe uma passagem que Jesus fala sobre uma figueira. Jesus chega naquela figueira e ele vê folhas verdes nela, mas procurando ele não encontra frutos. Jesus ele amaldiçoa aquela figueira, porque ela tinha a aparência de uma figueira frutífera, mas ela não tinha frutos. Muitas das vezes encontramos várias pessoas na mesma situação. A aparência dela é muito boa, é ótima, mas quando você vai procurar frutos, você não encontra. E aquela figueira, aquela época que Jesus foi procurar frutos na figueira, não era a estação dela. Mas como ela estava madura, Jesus esperava encontrar frutos nelas. Porque algumas figueiras davam fruto fora de estação. Algumas figueiras davam fruto cedo, outras mais tarde. Mas como ela tinha folha crescidas e já verdes, Jesus acharia que encontraria fruto nela. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Ela tinha folhas crescidas. Jesus também contou sobre uma figueira infrutífera, onde o seu dono esperou alguns anos, mas ela não deu fruto. Se a figueira não desse fruto esse ano, o dono falou para ela: eu vou cortá-la. E Jesus explicou que tal como a figueira precisamos dar fruto. Deus, Ele vai dar algum tempo para nós, mas mais tarde ou mais cedo Ele vai nos cobrar desse fruto. E quem não se arrepende dos seus pecados será castigado. No dia do juízo final Ele vai nos cobrar disso. Lucas 13, capítulo 5 ao 7 vai dizer isso. No dia antes de amaldiçoar a figueira, Jesus tinha entrado em Jerusalém, aclamado por uma multidão. O povo parecia pronto para aceitar Jesus naquele momento e mudar de vida. Mas menos de uma semana depois, eles queriam a morte de Jesus. Eles eram como uma figueira amaldiçoada. Parecia todos prontos. Mas em menos de uma semana eles não deram fruto.
Sua aparência era enganosa. E todos nós que somos salvos por Jesus precisamos dar fruto. Então, não continue amando o pecado. Mude a sua vida. Seus frutos podem ainda ser verdes e pequenos. Pode ser que esteja escondido entre as folhas, mas estão lá. Algumas pessoas parecem até que amam a Jesus, mas no momento que elas precisam se arrepender e deixar o pecado, elas não o fazem. Um dia, cada um de nós seremos julgados pelo próprio Deus. Por Deus, tá? Nenhum de nós pode julgar ao outro. Eu não tenho poder de julgar ninguém, nem você de julgar ninguém. Somente Deus um dia irá julgar cada um de nós. Por isso que fala que a salvação é individual. Então, você tem na sua mente que Deus ele cobrará a cada um daquilo que Ele tem te dado. Você precisa ter uma vida transformada por Deus para não ser castigado no juízo final. Então, que você possa entender nesta manhã o porquê desta palavra. Que a semente que está em seu coração, ela venha gerar frutos. E eu profetizo que esta palavra que foi plantada esta manhã, ela vai gerar frutos a 100 por 1. Você vai prosperar, você vai ser uma pessoa próspera. Em todas as áreas da sua vida eu profetizo prosperidade na sua saúde, prosperidade na sua vida familiar, prosperidade na sua vida financeira. Seja um ofertante dizimista na casa de Deus. Não deixe o inimigo roubar, tampe as suas brechas. Eu profetizo que você será bem sucedido no seu trabalho. Eu profetizo que você será bem sucedido na sua casa. Você terá paz na sua casa. Tudo isso que a semente, a palavra de Deus faz. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai, esta pessoa que está ouvindo esta palavra. Que esta palavra produza frutos a 100 por 1, Pai. Que haja, meu Deus, arrependimento. Sim, Pai, arrependimento. Que a palavra venha produzir o fruto, assim como Isaías falou. Que ela não volte vazia, Senhor. A palavra foi enviada, lançada sobre a vida desta pessoa. E eu profetizo, Senhor, que ela não voltará vazia. Muda os corações, muda a mente, muda o cotidiano, vida, para que ela venha ter uma vida abundante em Cristo. Saiba entender que ela tem que adubar a sua semente todos os dias, todas as manhãs, meditar na palavra, oração. Que eles possam entender que sem oração ninguém vive. Sem oração não temos intimidade com Deus. Abençoa, Pai, o coração desta pessoa. Tira, Pai, tudo aquilo que o inimigo queira tirar de atenção dela. Que ela possa saber administrar o tempo dela, usufruir de um tempo melhor de vida. Em nome de Jesus. Amém. Ontem eu vi um vídeo de uma pessoa que me chamou a atenção. Ela não é influencer, eu não vou falar o nome dela. E o rapaz que estava entrevistando ela perguntou para ela assim: o que é Deus para você? E ela ficou sem graça, ela não sabia o que responder, ficou pensando, rindo, pensativa, e sem saber o que falar, ela falou: oração, perdão. E aí ele falou: o que é o TikTok para você? O TikTok é tudo para mim. Não pensou duas vezes, já respondeu na hora. TikTok é minha vida. Esse é o futuro da nossa geração. Uma vez perguntaram para Billy Graham: o que está acontecendo com o nosso país? Lá nos Estados Unidos, quando os aviões colidiram contra as Torres Gêmeas em 2001. Perguntaram para Billy Graham: por que Deus permitiu acontecer isso? Aí ele
ele falou assim: vocês expulsaram Deus do nosso país. Agora vocês perguntam onde está Deus quando está acontecendo uma tragédia dessa? Vocês permitiram que as drogas entrassem no nosso país e virassem uma coisa comum. Vocês aprovaram leis que é contra a família, contra os filhos, contra o bem-estar da família. Vocês aprovaram leis que destroem a igreja, a liberdade que todos têm. Vocês expulsaram Deus desse país. E aí vocês se perguntam onde está Deus? Assim foi como essa jovem. Ela não sabia nem que era Deus para ela. E aí por isso vemos hoje uma juventude que fazem essas coisas horríveis que você vê por aí. Pessoas que faltam Deus na sua vida. Então não expulse Deus da sua vida. Pelo contrário, chame Ele para a sua vida, para que você tenha uma vida feliz e abundante. Amém? Fique com Deus. Amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta com Semeando a Palavra. Um abraço, tchau, tchau.